Sejam bem-vindos ao 9º episódio do Pode Ser Original. Eu tenho a honra de ter duas convidadas muito especiais. E hoje o nosso tema é muito importante. Nós vamos falar sobre orientação parental para mães atípicas. Antes de eu apresentar as nossas duas convidadas, eu peço que vocês assinem o canal, compartilhem, curtam, porque essa é uma forma que vocês vão nos ajudar muito a patrocinar assuntos tão relevantes. Estou aqui com Elida Albacete, diretora técnica da Clínica Albacete, especialista em autismo, Denver e ABA, certificada internacionalmente para dar supervisão a equipes que trabalham com autismo. Estou aqui com a Flávia Faria, que é neuropsicóloga, especialista em saúde mental, atua na área organizacional e em clínica também, junto à Elida. Lembrando que o intuito desse canal é trazer conexões de histórias, esclarecimentos, que vocês possam tirar dúvidas. Trouxe aqui duas mulheres muito competentes, que entendem muito bem de ser humano, para que elas possam ajudar a você, mulher, que hoje passa por tantas dificuldades. Nós queremos falar com você, mulher, que se sente sozinha, sem rede de apoio, muitas vezes não vista, passa inclusive como uma mulher invisível. É com você que a gente quer conversar. Nós entendemos muito bem o que vocês passam e agora nós vamos começar aqui a poder trazer um pouco de alento, de esclarecimento com essas duas profissionais que têm muita competência nesse assunto. Antes da gente começar, e essas duas mulheres sabem muito bem, assim como você, o que a gente passa, eu quero muito que elas possam falar um pouco do que as levou para esse caminho. Queria muito que a Elida falasse, que a Flávia falasse. Pode ficar à vontade. Tá. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Vivian. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui com a minha amiga de tantos anos, desde a formação, a Flavinha. Eu acho que tudo começou lá na graduação. Antes da graduação, quando a gente escolheu fazer psicologia, né? Eu acho que todo mundo que escolhe fazer psicologia pensa em um dia clinicar e fazer sentido na vida de alguém, né? E ser útil para a vida de alguém. Mas já na faculdade de psicologia, às vezes a gente recebe um banho de água fria, porque muitos professores dizem pra gente que a gente não vai conseguir sobreviver da clínica no Brasil. E essa é uma realidade que eu acho que a maior parte dos psicólogos vive mesmo. A gente não consegue sobreviver da clínica. Então eu, a Flavinha, né? Eu vou falar por mim, né? Depois ela fala por ela, mas boa parte dos nossos colegas acabou partindo para outras áreas, né? Desde o estágio na faculdade, a gente foi trabalhar na área organizacional, trabalhar para empresas, né? A gente trabalhou muito tempo, eu trabalhei muito tempo fazendo recrutamento e seleção para outras empresas, trabalhei no Jornal Dia, na Petrobras, e achei que minha carreira fosse partir para essa área organizacional e de desenvolvimento humano, mas sempre com o sonho da clínica. Mas aí o nosso filho nasceu, e aí muda tudo na cabeça da gente, né? Quando o Davi nasceu, eu falei, meu Deus, eu preciso ir para a clínica, eu quero ser mãe do Davi, eu quero ter tempo de ser mulher, eu quero ter tempo de viver a minha maternidade, eu quero ensinar meu filho os primeiros passos, ensinar meu filho a cortar a comidinha com garfo e faca, eu quero ver as primeiras palavrinhas, e isso a área organizacional não me permitia, né? Porque a escala de trabalho era muito cruel com a gente, que é mulher e que é mãe, né? Então eu saía de casa muito cedo, chegava muito tarde, e aí quando o Davi nasceu, eu comecei a pensar, assim, a planejar com o Djan, a pedir a Deus, a orar. Ai, gente, eu não sei se eu posso falar de Deus, desculpa. Pode, é que tá tão dentro de mim. Pode. Desculpa. Inclusive, já fizemos até a oração aqui. Ai, Então que tá bom. ótimo. Eu também fiz em casa antes de sair. Até uma coisa importante, até para mostrar para vocês, conexão, né? pode ser original. Aqui a gente anda na contramão de tudo que é formatado. Ai, que bom. Aqui eu não posso falar, assim, você pode falar tudo, principalmente do ser humano. Que bom, eu quero querida. saber, antes de qualquer coisa, quem é a Elida? Tá. Quem é a Flávia? Isso é muito importante, inclusive para o nosso trabalho. Algumas coisas são os nossos princípios, né? Não se separam de mim. Então, a minha fé em Deus, a minha família, meu marido, meu filho, eu acabo falando o tempo todo, que faz parte da minha vida, da minha trajetória, e nada do que eu fiz foi sem eles na minha vida, né? Então, quando a gente teve o Davi, eu quis muito ser mãe do Davi, ter esse tempo para eu ser mulher e ser mãe do Davi, educar o meu filho. E eu sofria muito, Vivian, porque a maior parte dos empregos é no Rio, a gente morando em Niterói. Então
Então, só de deslocamento eram 2 horas, às vezes 3 horas. Na época eu morava na região oceânica, depois mudei, voltei. Então, ficava muito longe do Davi durante muito tempo. E aquilo me trazia um sofrimento muito grande. Muitas vezes eu ia trabalhar chorando, voltava chorando. E aí eu comecei a estudar para poder clinicar, né? Porque não basta você não sai da academia munido de instrumento para clinicar. Você precisa ter uma abordagem, você precisa ter segurança no que você vai fazer, no que você vai falar. E aí eu fui estudar primeiramente psicopedagogia, estudei gestão de pessoas, estudei terapia cognitivo-comportamental, estudei psicopedagogia clínica institucional, e aí comecei a me munir de instrumentos para conseguir fazer uma prática clínica boa. Quando o Davi tinha 4 anos, eu consegui finalmente sair da área organizacional e me dedicar à clínica. Eu tinha um paciente por semana. Mas a Jean falou, não, eu seguro as pontas, você vai viver teu sonho. E aí, com um paciente por semana, Vivian, eu comecei. E aí eu ficava muito feliz de ter aquele um paciente. Eu me dedicava para preparar os melhores materiais, para ir totalmente munida de informações e de ciência, para fazer aquele meu único atendimento. E dali começou a minha história com a clínica, né? De um vieram 2, e quando a gente tinha 12 pacientes, a Jean falou, agora a gente vai alugar um espaço só para você. E aí eu falei, de jeito nenhum. Com um espaço só para mim e 12 pacientes, eu só conseguia pagar o aluguel, o condomínio e IPTU. Mas foi isso que a gente encarou juntos, e de grão em grão, né? E vivendo um propósito, assim, muito alinhado com o que a gente acreditava para nossa vida. Finalmente eu consegui realizar meu sonho, e eu fazia isso com muita alegria, Vivian. A gente alugou um consultório pertinho da escola de Davi de propósito. Então de manhã eu passava o dia com ele em casa, depois eu levava ele para a escola, atravessava o quarteirão, passava o dia clinicando, e às vezes o Jean chegava do trabalho, pegava Davi, eu ainda clinicava até 9 horas da noite, para conseguir dar conta da minha agenda, e a agenda foi crescendo, aí veio a primeira estagiária e veio a clínica hoje, com 50 e poucos profissionais. Que coisa boa. E 100 e poucos pacientes, graças a Deus. Que bom. E a coisa flui, né? É porque são os momentos. A gente tem que prestar muita atenção nas interferências. Sim. Às vezes a gente quer dar conta de tudo porque fomos, desculpa a palavra, mas adestradas a isso. Eu fui muito. Flavinha também. Fomos. Isso faz parte da nossa história. Quem cuida é a mulher. Então, assim, E a relação se inverte, né? Exatamente. Assim, quando você tem alguém que te ajude, alguém que te dê um apoio, é muito diferente. Tem pessoas que realmente não têm esse apoio, mas aí a gente busca, que a gente vai falar sobre isso, de outras formas. Mas é muito bom, né? Quando você tem um companheiro ali com você, que possa trocar, que possa não ajudar, mas desempenhar o seu papel. Não é ajudar, é a parceria. É a parceria. E a parceria não é metade-metade, não é 50-50. Porque quando um não dá 50, o outro dá 80, dá 90. Exatamente. A parceria é o conjunto, é estar junto. É isso mesmo. Flavinha. Vamos lá, me apresentar um pouquinho então e falar como que eu tô aqui. Então, fui convidada pela Vivian, trabalho com a Elida, que é um prazer. Também tem a ver com a maternidade. Mulheres, né? Tenho uma carreira, foi rápida, exponencial no ambiente organizacional. E quando vem a maternidade, eu falei, e agora, né? Como que eu vou ter essa carreira exponencial? Como eu vou me sustentar? Deixa eu dar uma olhadinha na minha essência. Então, foi uma fase de muita introspecção diária. Na verdade, a gente faz isso diariamente, a mulher faz, mas a gente acaba colocando as nossas atividades e tarefas ali na frente. Então, foi um caminho ali, digamos, de oscilação, né? A vida não é linear. Então, nesse processo pós-maternidade, eu falei, preciso reencontrar a essência da Flávia. E em algumas conversas com a Elida, houve um chamado, digamos assim, né? O coração bateu forte sobre a essência da saúde mental. Eu acredito muito que cuidar do outro é fazer um pouquinho do que Deus fez pelo próximo. É verdade. Então, tá ali, eu me sinto como um instrumento para ajudar, e especialmente falando aqui das mulheres, de mostrar que a gente tem essas oscilações, altas e baixas, a gente precisa ter uma rede de apoio, seja ela profissional, ou de um parceiro, ou de uma amizade. Muitas vezes é a família, outras vezes não, às vezes é uma rede de apoio paga, mas que como profissionais e mulheres a gente possa ser uma rede de apoio e de sustento, né? Então a Elida abriu ali o caminho para mim, então eu sou muito grata.
Olha, pera, tem uma história antes. Ela abriu para mim antes, você tá esquecendo. Ela abriu para mim lá no estágio, quando eu quis entrar na área organizacional. E eu entrei no lugar dela, né? Verdade. A Flávia sempre se destacou na área organizacional e ela teve uma carreira exponencial de verdade. Ela foi contratada por uma multinacional ainda estagiária. Então, quando ela saiu desse lugar, ela falou: Hélida, você é a pessoa perfeita para estar no meu lugar. E eu entrei nesse lugar da Flávia. Nossa história se cruzou por muitos momentos, desde a graduação, quando a gente estudava juntas. A gente morava próximo, então tem várias conexões mesmo de história de vida. E aí foi quando a gente se cruzou, eu falei: olha, meu coração tá aqui batendo, o que eu faço? E aí foi onde eu faço uma virada. Essa carreira, ela segue existindo, não dei tchau, até porque eu acredito na saúde mental dentro do ambiente corporativo. Hoje em dia tem outras pautas que a gente não vai trazer aqui, mas a gente... Vamos trazer em outras oportunidades. Mas a gente sabe que são pilares importantes, como a Hélida falou. Existem alguns equívocos da mulher no ambiente organizacional, o quanto é sofrido. Então isso impacta muito na saúde mental, no âmbito de acreditar, engajamento, de carreira. Então, por vezes se dá essa dúvida. E aí eu faço essa transição paralela. Na verdade, são duas carreiras paralelas no âmbito da saúde mental. Eu me especializei em TCC e me especializei também como neuropsicóloga. Então a gente faz essa jornada juntas aí de acolhimento com os nossos pacientes na clínica com muito capricho, né? Que bom, que bom. É uma área que a gente nunca para de estudar. Nunca. Não é Na impossível. verdade, a gente não para de estudar nunca, né? Nunca. Se a gente parar de estudar, a gente vai ficar obsoleta. Se torna obsoleto e menos útil, né? Eu verdade. acho que nem é esse o nosso pensamento, o nosso propósito, né? É muito bom, Vivian, você conseguir instruir o seu paciente, conseguir orientar uma mãe e você dar aqueles instrumentos para ela e ver que aquilo faz muito sentido e ela volta e diz: olha, funcionou de verdade, sabe? Isso mudou minha vida. Ontem eu estava atendendo uma mãe e ela falou assim: eu não sei porquê, toda vez que eu converso com você eu tenho vontade de chorar. Eu falei: isso é o sentido, é porque faz sentido para você. Então, de alguma maneira, tá mudando a sua vida. É isso. Se a gente parar de estudar, a gente também para de ser útil, né? É verdade. É o servir, né? Com propósito. É o servir. É isso. É o servir. É exatamente. A gente não pode perder isso de vista, né? E a gente não pode perder a nossa essência, que é muito importante, a nossa essência mulher. E é isso que a gente está trazendo aqui. Por isso que eu sempre trago o nosso ser, que são essas mulheres também, que estão ali no seu dia a dia, como eu falei, às vezes se sentindo invisíveis, com uma dificuldade. Muitas falas que vocês devem ouvir, eu também escuto. Desde que eu tive filhos, ainda mais filho que tem algum comprometimento, que a gente vai falar sobre isso, que é muito complicado. É muito complicado para essas pessoas, porque acabam se sentindo culpadas. Muitas trazem uma culpa muito grande. Eu escuto, dói sorrir. Nossa, isso aí é forte. Eu não consigo sorrir porque dói. Eu não me reconheço mais. Eu preciso ser resgatada. Então, assim, é muito bom quando a gente fala de lugares e de pessoas que possam trazer dentro dos seus trabalhos, né, da clínica, dentro do seu trabalho. Eu fiquei muito encantada com o trabalho delas. Fazia tempo que eu queria chamá-las. Trabalhei num curto período de tempo na direção de uma escola e eu conheci as duas, que eu entrava em contato com todos os profissionais. E eu fiquei, assim, muito impressionada com o trabalho, com a qualidade do trabalho, com a qualidade das pessoas que estão ali. Obrigada, Vivi. E isso é, assim, muito verdadeiro. Fiquei mesmo. E a gente, né, continuou se falando. Sim. E agora estamos aqui numa outra proposta, em outro momento, né, que vai ser, assim, muito útil mesmo. Queria que você falasse, Hélida, assim, do que você oferece lá na clínica. Depois a gente falar um pouquinho também para as pessoas que não têm condições, né, o que pode ser feito, como que a gente pode ajudar essas mulheres. Eu estou trazendo mulheres, também existem os homens, que famílias, né? Conheço também, né? Famílias, mães, pais, assim, como que a gente pode ajudar essas pessoas? Tá. Na verdade, eu queria pedir para Flávia falar primeiro, porque Flávia trouxe uma estatística que a gente deu uma olhada antes de vir para cá, do número de famílias lideradas por mulheres e número de famílias lideradas por homens. Então ela vai ter mais propriedade para falar isso. Aí depois eu falo essa fala. Eu acho que isso é uma introdução bem bacana porque a gente vai falar. Eu posso, desculpa te cortar um segundinho. À vontade. É porque tem pessoas que não sabem o que é orientação parental. Vamos falar. Né? O que é uma mãe atípica. Tá bom. Né? Só para Vou a
trazer para a essas gente poder definições. introduzir isso, para trazer esclarecimento mesmo. Trazer um pouquinho do contexto do Brasil, né, onde a gente está e para quem a gente está falando, o público, sejam o público-alvo final, então parceiros, amigos. A gente tem uma população de em torno de 55% de mulheres no Brasil, então estou falando aí de 104 milhões de pessoas. Dentre famílias, né, lideradas por mulheres, 11,5% são mulheres, então são mães solos, mulheres que lideram famílias ali de maneira sozinha. E hoje, vou fazer um recorte, que 2,4% da população tem algum diagnóstico neurodivergente. Então, quando a gente olha um volume de mulheres, obviamente esses 2,4% não são todas mães solos, tem famílias ali compostas, mas a gente olha a potência, a população que está crescendo e se identificando muitas vezes. Às vezes é através de uma criança que você, como mãe, identifica um atraso ali de desenvolvimento, você começa a perceber, identificar e pode chegar até um próprio diagnóstico muitas vezes. É para essas mulheres que às vezes estão buscando entender, você falou um pouco da sobrecarga, né, do cansaço, de se sentir invisível, e aí eu até falo dessa demanda invisível, que quando você tá nesse cuidado materno, e eu vou dar o contexto aqui de mãe atípica, o que seria a mãe atípica? É a mãe que cuida de alguma criança com alguma neurodivergência, que é o autismo, o TDAH, entre outros, e essa mãe tem compostos e atividades além da maternidade. O que é o além? Ela é gestora de agenda das terapias do filho, ela passa a ser estudante para saber o que é melhor de terapia para essa criança, como que eu posso ajudar, qual atividade eu posso fazer em casa. Às vezes ela é o escudo emocional familiar. Então vão tendo sobrecargas ou atividades que vão deixá-la ali, além da maternidade já que cansa, vai contribuir também para um olhar, e aí a gente vai trazer aqui o assunto, vou passar a palavra para ele, fiz um contexto sobre o que é orientação parental e como a gente trabalha no olhar e no cuidado com essa mulher diante a clínica, e como também a gente pode dar algumas dicas finais de ferramentas. Posso falar um pouquinho de como começar a praticar, né, algumas ferramentas para auxiliá-la. Passo a palavra aí para ele, da gente começar a falar um pouquinho de orientação parental. Então, Vivian, eu acho que, falando ainda sobre dados, sobre números, né, a gente tem um estudo lá de 2009, que a gente costuma citar muito agora atualmente, mas é de 2009, de uma universidade americana de Windsor, em Madison, que fala sobre o estresse de mães atípicas. Esse estresse foi medido através dos níveis de cortisol e é um estresse comparado a soldados em situação de guerra, para vocês terem a noção assim do nível de estresse da mulher, da mãe atípica, que cuida 24/7, sem férias, sem outros recursos, sem reconhecimento, muitas vezes sem rede de apoio, tendo que lutar com um plano de saúde, tendo que lutar com a sociedade para aceitar seu filho, tendo que lutar com a escola para aceitar a matrícula do seu filho atípico, tendo que lutar para ficar em casa, porque às vezes os vizinhos não entendem, tem que lutar para sair na rua, porque as pessoas na rua não entendem aquele filho atípico, sendo mal vista muitas vezes é considerado uma pessoa que não sabe ensinar o seu filho. Então o filho, na verdade, muitas vezes não é considerado, não é visto como uma criança atípica, é visto como uma criança mal educada, porque a mãe não sabe como educar. Então é para esse público que a gente faz orientação parental. Então é um público cansado, estressado, muitas vezes no limite. A gente não pode perder de vista a saúde mental dessas mulheres, porque a gente, enquanto clínica, cuida dessas crianças e adolescentes, né? E adultos também atípicos. Mas quem cuida deles todos os dias é essa mãe atípica. Então o que a gente vê na realidade da clínica é a gente cuida dessa criança, mas quem está cuidando dessa mãe? E essa mãe, se ela não tiver cuidado, se ela não for munida de uma boa orientação parental, e o que é orientação parental, né? Por definição, pegar os instrumentos que a psicologia tem, a ciência tem, para ajudar essa mãe a entender como que acontece o desenvolvimento infantil, como acontece o desenvolvimento atípico, no caso da orientação parental de mães atípicas, e como ela pode contribuir, ela tem muito para contribuir para esse filho, entendendo as suas limitações, entendendo as limitações dela, entendendo os recursos aos quais ela pode se apoiar. Então, orientação parental muitas vezes é um bálsamo, é um descanso, é uma válvula de escape,
é um momento de alívio que a mãe tem ali, às vezes uma vez por semana ou uma vez por mês, dependendo do contexto, onde muitas vezes, Vivian, na orientação parental, a gente vai orientar aquela mãe sobre como ela pode lidar com essas questões todas do filho, e a gente se depara com uma mulher que chora durante 1 hora, muitas vezes falando dela mesma. E que bom que ela chora 1 hora. Tem mulheres que não conseguem nem chorar. Eu vi o programa Profissão Repórter, eu fiquei muito impressionada. Mães que não tinham apoio nenhum, uma delas, a fala foi, eu preciso amadurecer o meu olhar para a sociedade, todos os dias. Enquanto ela tem um filho com paralisia cerebral, sozinha, ela não tem condição de trabalhar, porque o filho convulsiona, o filho a qualquer momento tem febre, até para se virar ele precisa de ajuda. Então ela pega o filho, ela leva para dentro do ônibus, encara aqueles olhares todos de preconceito, de julgamento. Tá trazendo um filho assim? Tá se aproveitando da criança? No caso dela, não. Ela faz biscoitinho para vender dentro do ônibus. Todos os dias ela sobe, o motorista já conhece, ajuda, aquela história toda, para ela conseguir renda. E aí conta realmente com a rede pública o que ela consegue. Não tinham muitos vizinhos, moram numa casa super simples. São pessoas totalmente desprovidas. Sim. E exausta. Aí essa mãe começou a chorar para a repórter. Assim, esboçou um choro. O filho começou a chorar. Por quê? Eles sentem muito. Nesse caso, ele tem outro comprometimento. Mas o autista, por exemplo, o superdotado, por exemplo, eles pegam no ar. Você não pode chorar. Como é que uma pessoa não pode chorar? Como é que uma pessoa não pode falar dela mesma? Então, assim, essa mãe teve acolhimento da repórter. No ato que ela falou, ela também se escuta e o acolhimento foi repórter. Ela conseguiu se escutar, entender a realidade dela e chorar por essa realidade. Essa mãe também é responsável pela limpeza da casa, ela também é responsável pela comida em dia, ela também é responsável por ter dinheiro para comprar essa comida e por ir ao mercado comprar essa comida, por preparar a comida e alimentar no horário certo e manter a rotina da escola e de higiene, de cuidado. E a saúde mental dessa mulher, né? Onde está. A repórter perguntou, você consegue tomar banho? Ela, muito rápido. A gente não tem ideia. É realmente um universo paralelo que muitas vezes a gente não tem ideia do que essas mulheres passam. Não tem. E Vivian, sabe aquela privação do sono que a gente passa nos primeiros meses da criança? Que deixa a gente, que é mulher, fora de si. Alteração de humor. Completamente alterado. Porque o autismo e alguns transtornos do neurodesenvolvimento, o TDAH, por exemplo, também trazem comorbidades e outras alterações que a gente não imagina, como, por exemplo, a alteração no sono. Então, às vezes, são mães que não dormem por anos, ou que dormem um sono muito curtinho durante muitos anos. Um sono todo cortado. E o quanto isso vai prejudicando o humor e as funções cognitivas ao longo de muito tempo. São mães também que, às vezes, os filhos têm alteração em relação ao paladar, então tem uma seletividade alimentar muito importante. E isso é muito comum, por exemplo, no TEA, né, que é a nossa especialidade. Então essas crianças não comem, ou só comem coisa amarela, ou só coisa crocante, ou passam dias comendo só um determinado alimento, que não é nada saudável, né? Porque se fosse só um determinado alimento saudável, mas não é nada saudável. Isso muitas vezes vai dizendo para a mulher, você não é capaz. Teve uma época que eu não sei porquê, mas eu atendi uma concentração muito grande de mulheres pediatras, né, com filhos autistas. E eu já ouvi isso de uma pediatra, Elida, eu me sinto completamente incapaz, porque eu oriento os filhos dos outros, mas eu não consigo fazer meu filho comer. Meu filho só toma todinho e hambúrguer do McDonald's. E como essa mãe é vista, porque as pessoas não entendem às vezes que a alteração, seletividade alimentar é uma coisa muito grave, né? Não é falta de educação, não é falta de introdução alimentar. A saúde dessa criança, a falta de alimentação dela também fica 24 horas por dia, 7 dias na semana na cabeça dessa mãe. Uma realidade que a gente observa, acho que em todas as camadas sociais, é que geralmente são as mães que levam para a clínica e são as mães que levam para a escola e buscam da escola. A gente também tem outro fator social aí, e a empregabilidade dessas mulheres. E como é que vive socialmente essas mulheres, que estão o tempo todo aos cuidados desse filho, né? Também tem esse fator, também tem mais essa preocupação. Fazendo esse estudo que eu estava fazendo dos números apresentados, mais da metade, em torno de 56 mulheres, abandonam seus empregos, suas carreiras, para cuidar do filho e nesse contexto. Então, essa dinâmica familiar é a dinâmica dos estudos, é a dinâmica de fazer o melhor. Ausências, posso dizer assim, né? As ausências. Uma ausência de um sono de
qualidade. Muitas vezes ela vai oferecer o alimento ao filho, mas não significa que ela está sendo nutrida. Então vai desencadeando outros fatores psíquicos para essa mãe, que ela precisa desse olhar, um olhar de se ver no espelho. Então perde essa conexão consigo, né? Porque a mulher serve, né? Busca esse serviço, é da natureza feminina, né? De cuidar do outro. Sim. Então ela vai cuidando do outro, cuidando da família, cuidando da dinâmica, cuidando dos estudos. Ainda nem falei sobre as atividades escolares, enfim, vai fazendo toda essa demanda e ela vai se desconectando dela mesma, da sua essência, se olhar no espelho e não se reconhecer aquele ser, né? Talvez antes dessa maternidade. E a gente pode pontuar aqui também o processo de luto dessa maternidade, muitas vezes uma expectativa da maternidade. Exatamente. E quando vem o contexto de eu tô percebendo algum desafio, a gente sabe que tem os marcos de desenvolvimento, que eles são mesmo desafiadores, mas quando tem algo a mais, como que eu busco, né, entender sobre o a mais? Essa mãe, quando você cita, é uma profissional, ela estudou, enfim, tem conhecimento e ela ainda assim, então não é apenas ter um grau de instrução alto, baixo, é a maternidade, é a mulher, é o ato de cuidar, é o ato de aprender, de ser resiliente. E isso vai gerando compromissos e responsabilidades adicionais, sociais, dentro do contexto familiar, e para com, né, o filho, a filha, aquele ser que você quer o melhor do mundo. São eternas aprendizes, né? Isso aí para sempre. Eu não tenho esse número aqui, Vivian, mas o que a gente está vendo nas redes sociais cada vez mais é um número crescente de mulheres tirando a própria vida, né? Mães atípicas tirando a própria vida. Esse também é um fenômeno social que a gente vai ter que começar a lidar e entender e se preocupar atualmente e nos próximos anos. Tem que ser feito um trabalho urgente com isso. Com a divulgação, né, das redes sociais, a gente está vendo isso cada vez mais latente e a gente está vendo essa realidade cada vez mais próxima. O nível de estresse chega a um ponto tal que as pessoas desistem da própria vida. E a questão de, às vezes, não tem, tudo bem, não tem para quem pedir, não tem uma rede de apoio, mas também tem pessoas que não pedem ajuda, acham que a responsabilidade é delas. Essa é uma questão muito séria. E é social. E é social, porque quando você falou da questão das mulheres abandonarem o emprego, muitas vezes as mulheres são casadas. Quem que abandona o emprego? Por que abandonam o emprego? Ou então estão relegadas a viverem com o auxílio do governo. Eu nem sei quanto é esse, mil e muito poucos reais. E vivem com esse valor para poderem cuidar dos seus filhos, porque nem tem alternativa. Exatamente. Né? Não tem nem alternativa. É uma desconexão da alma e corpo, assim, né? São os extremos. É isso. Por isso que essa mulher não se enxerga. Como? Que horas? Não dá conta. Porque antes da gente dar, a gente precisa receber. Precisa, senão a gente não dá conta. Não é egoísmo. É outra coisa que precisa ser trabalhada na cabeça da mulher. Eu tô sendo egoísta, como é que eu vou? Meu filho tá assim. Como que eu vou me dar ao luxo de fazer isso? Você precisa. Na psicologia a gente não gosta muito de falar precisa, mas você precisa cuidar de você para você cuidar do outro. Antes da gente trabalhar. A gente fala muito sobre a máscara no avião, né? Exatamente. Primeiro é consigo, para depois ajudar o próximo, auxiliar o próximo. E muitas vezes a mulher não. Primeiro no próximo, eu sou a última. Eu dou conta. Eu sou a última. E será que esse ser último é efetivo? A gente vê o que a Elida acabou de falar, que não, então a máscara é para você. E se a gente for olhar nos últimos anos, né, o IBGE agora, pela primeira vez, incluiu uma pergunta sobre autismo, né? Eu vi. Que foi de 2022, mas que só foi publicado em 2025. O dado mais conciso que a gente tem é do CDC, né, que é um órgão americano, que diz que hoje, 1 a cada 31
31 crianças nasce autista, né? No Brasil esse dado é menor porque a pergunta do IBGE perguntou sobre diagnóstico de autismo e a gente tem muito caso subnotificado, né? Então, com certeza tem muitas pessoas que não têm diagnóstico de autismo. Mas se a gente for pensar que até bem pouco tempo atrás, né, a gente era uma a cada 200 e poucas crianças, uma a cada 50, 40, 36, o último número foi uma a cada 31 crianças é autista. Então, a gente querendo ou não, a gente vai precisar entender sobre autismo, porque ou a gente vai ter um filho autista, ou a gente é casado com alguém autista, ou alguém na nossa família é autista, porque é um fenômeno que a gente vai precisar aprender a lidar com. Então, parece uma palavra muito batida, mas não é, né? A gente ainda vê muito preconceito e muita discriminação, tanto com crianças quanto com adultos autistas e famílias atípicas, que não conseguem encontrar um lugarzinho de igualdade na festa dos amiguinhos da escola, nas comemorações da escola, né? A gente precisa aprender a lidar com pessoas atípicas e neurodivergentes, porque muito dificilmente esse número vai regredir, muito pelo contrário, né? Ele tende a aumentar. Ele tende a aumentar. Bom, então como a gente consegue ajudar essas mulheres? Primeiro eu vou começar com uma fala sua, do não pedir ajuda. Então, pedir ajuda. Isso é um ato de hombridade, de você precisa de ajuda. É um ato de amor. É um ato de amor próprio. Então, sair do a mulher é suficiente, eu vou dar conta de tudo. Tá tudo bem não dar conta de tudo, né? Então, eu tô numa situação na qual eu não tô vendo uma solução, como essa mãe, a repórter, foi o acolhimento dela, né? Quem está sendo o seu acolhimento nesse momento? Será que não tem ninguém mesmo, né? Será que não tem uma amiga, não tem um primo, alguém distante? Uma vizinha. Às vezes a vizinha. Então, primeiro de tudo, vamos pedir ajuda, né? Pede ajuda para se olhar. E um segundo momento quais são as emoções, né? Quais são os seus pensamentos e qual é o seu comportamento? Em que sentido? Vou dar um exemplo da rotina hoje com a tecnologia. O filho, e aí é uma técnica mesmo de TCC que a gente usa na clínica, mas o filho mexeu no celular ou no tablet, enfim. Como que essa criança, né, eu vou falar, 5 minutos você vai encerrar essa atividade, né? Então tem um tema ali de previsibilidade também, que o autismo tem uma necessidade. Vou tirar esse seu tablet, e aí eu vou tirar, e qual é o comportamento final, né? Então como que essa criança se sentiu, né? Ficou chateada, foi frustrada. Então, como que ela pensou? Perdi o que eu estava interagindo, né? Tive uma perda ali. Então, eu tenho um sentimento, não tão positivo, negativo, um pensamento, e eu vou ter um comportamento, às vezes, de crise. Então, é explicar para essa mãe como o filho funciona. Então, é dar recursos técnicos, e ela pode usar esse mesmo raciocínio, essa tríade, para ela. O que eu estou sentindo? Estou muito irritada, estou muito atarefada, estou me sentindo exausta, estou sobrecarregada. O que eu estou pensando? Eu estou muito sozinha. E qual é o meu comportamento? Quando o filho olhou para o lado, eu já estou estressada e já estou gritando. Então, quando você identifica essa sua emoção, e aí eu vou citar outro, que é o Diário das Emoções, obviamente que a gente sabe que a rotina é puxada para fazer um Diário das Emoções, mas às vezes cria um grupo no WhatsApp consigo mesmo, né? Vai relatando seus sentimentos para em algum momento oportuno você ouvir. Então, agradecer nesse diário tecnológico do WhatsApp, né? Agradecer alguma conquista que você fez no dia e fazer essa autopercepção. O que eu tô sentindo? O que aqui tá demais? se eu posso falar assim. Qual é o meu raciocínio? E qual vai ser o meu comportamento? Porque eu sei que eu vou ter um comportamento, às vezes, um pouco mais disruptivo, né? Ou de me recolher, ou de me afastar, de me isolar, que é um ponto de preocupação. Ou eu vou extravasar, que a tendência é essa, né, de extravasar. E uma vez que você faz esse autoconhecimento, você vai aprendendo a se regular. Poxa, já tô sentindo aquele aperto no peito. Antes de chegar àquele estágio, deixa eu ali na janela pegar um ar. Deixa eu fazer uma respiração. Uma respiração é uma técnica muito eficiente que a gente pode ensinar. Né? Então, respirar, você traz uma oxigenação maior no sangue que vai acalmar. Então, a gente, no estresse, respira como? Então, a respiração vai te trazendo esse equilíbrio novamente.
Então, são algumas técnicas, o diário, essa autopercepção, a respiração. Então, são técnicas que qualquer um, não só as mulheres, mas qualquer um de nós pode utilizar no dia a dia. Eu vi uma mãe que bota todo dia música e dança com o filho. Olha que delícia! Que legal. Ela bota as É músicas hora que de ela gosta, ela desopilar, falou, né? é a hora que eu fico super bem. E realmente, a música... Ela encontrou a autorregulação Exato, dela diária. Isso, Que linda. Isso. Tá um pouquinho, Musicoterapia, Tá um né? pouquinho. Exato. São coisas às vezes pequenas, mas que trazem muita alegria, trazem, você consegue colocar um pouco para fora aquilo ali, né? Além de colocar o pra fora dela, ela também fez com o próprio Exatamente. filho, né? Deixa o filho, às vezes, né, na terapia para fazer alguma coisa, dá uma caminhada, sabe? Dá uma caminhada, vai respirar. A gente tem lá na clínica, as mães fazem isso às vezes, né? Elas deixam o filho lá na terapia, vão andar um pouquinho na rua, vão comprar um chocolate, vão só andar na rua um pouquinho pra não fica assim, esparecer um pouco. Vai dar uma caminhada. Não fica no celular. Seus filhos, né? O seu filho tá em boas mãos, confia. Porque se não fizer, como vai ser? Se não fizer nada, você tem que aproveitar minutos. Essa questão, pede para alguém, ou um parente, ou um vizinho. Tem também nesse programa, parece que é um condomínio que eles liberaram só para mães atípicas. Que legal. Então elas entendem a outra. Tem a super empatia ali. Bacana. Sim. Né? E uma então, vai ser uma rede de ajuda apoio. a outra. Uma desabafa com a outra. Então, assim, é formidável. São atitudes, né? São ações que as pessoas podem fazer, até por conta própria mesmo, porque a gente sabe que tem muitas falhas aí, que nem todo mundo consegue, nem vou entrar por essa seara agora, mas assim, o que a gente pode fazer? Começa você, sabe, a fazer esse movimento, a chamar outras mulheres, Sim. né? A fazer uma ajuda a outra. Eu até falei com você, né, Vivian, quando a gente conversou aqui sobre esse podcast, eu falei, olha, o meu lugar de fala não é como mãe atípica, não posso falar como mãe atípica. Meu lugar de fala é como profissional que lida com essas crianças e que cuida dessas mães. Então, assim, como profissional que cuida dessas mães, eu acho que tem algumas coisas que são pontos chaves, assim, que eu posso dar de orientação e de conselho para essas mães. Primeiro, é justamente isso. É muito cruel quando a gente que tem uma situação social boa, que é casada, tem um parceiro ativo, participativo, que não ajuda, mas que participa. Quando a gente tem casa própria, quando a gente tem carro, quando a gente tem escola particular, pode pagar clínica, tem plano de saúde, a gente fala de um outro lugar muito diferente, né? Então é muito cruel quando a gente diz para essa mãe, você precisa se olhar, você precisa se cuidar, né? Como eu já ouvi quando não tinha nada disso, eu falava, meu Deus, mas que insensibilidade desse médico falar isso para mim, enfim, num outro momento. Então, assim, o que essas mães que realmente não têm nada disso podem realmente fazer por si mesmas, muito para além da minha clínica, que é particular, ou das minhas orientações, ou do meu tratamento, que é particular lá na clínica. Procure outras mães atípicas. Eu sempre oriento isso para as mães que me procuram. A gente tem grupos de WhatsApp. Eu não participo. Em Niterói, eu sei que tem na nossa cidade, e no Rio, no Brasil, tem grupos de WhatsApp de mães atípicas e de famílias atípicas que uma suporta a outra e dá apoio, fala sobre o tratamento, sobre as crises, sobre o dia a dia, sobre os melhores médicos, melhores clínicas. É uma pequena ajuda, é um pequeno alento, mas eu vejo muitas mães, às vezes até na recepção lá da clínica, que participam e que falam desses grupos, e eu acho que é um ótimo momento para você poder falar, ouvir das outras mães e também se ouvir, né? Então eu acho que essa é uma dica muito importante. A segunda é procure cuidar da sua saúde mental. É impossível fazer um tratamento bem sucedido com o seu filho se você não tem uma boa saúde mental. Porque muitas vezes a gente recebe mães na clínica que estão tão esgotadas que já chegam falando alto, que já chegam destratando a recepcionista, destratando a gente. E aquilo não é com a gente, eu sempre falo isso com a equipe, isso não é sobre a gente, não é sobre você, é sobre elas. Mas porque o esgotamento já está num limite tão alto. Então, se for possível, e sempre que for possível, procura o CRAS da sua cidade, do seu município, do seu bairro, procura o CAPS, procura um tratamento de saúde mental. Esquece que o foco é só a criança, cuida também de você e da sua cabeça. A mãe, de uma forma geral, ela carrega um sentimento de culpa, né? Toda mãe, quando nasce uma mãe, nasce um sentimento chamado culpa, né, gente?
E aí eu acho que uma coisa muito importante que eu penso sobre isso na minha maternidade, na minha vida, que não procure ser uma mãe perfeita. Não existe isso. Só existe Instagram, gente, porque alguém também tá Não montando. romantiza. Só existe, não romântico. existe isso. Você não é uma mãe perfeita, você erra. A vida não é linear. Não existe carreira linear, não existe maternidade, casamento linear, não existe isso. Procura ser uma pessoa com princípios e valores. Sabe por quê? Quando você se desviar, quando você fizer uma coisa errada, quando você vê que você errou, você vai voltar porque você tem um valor e um princípio que te orienta. Então não procura a perfeição, procura o seu princípio, o seu valor, o que faz sentido para você. Eu acho que isso alinha bem com a nossa saúde mental e é muito mais do que só o tratamento do seu filho. E por quarto e último, e não menos importante, Vivian, a gente tem muita informação de qualidade nas redes sociais, né? A gente tem muita gente boa falando sobre ciência, falando sobre dia a dia da maternidade, da paternidade atípica, pessoas com dicas de verdade, com fóruns, com espaços de fala, com espaços de conhecimento e com muito conteúdo gratuito, né? Eu procuro fazer isso na minha clínica, mas tem outras clínicas e outros profissionais que também fazem isso. É um livro que eu procuro orientar para todos os pais, sejam típicos ou atípicos, e que eu amo, é o livro Eduque com Carinho, da doutora Lídia Weber, que fala de princípios de educação positiva para uma educação parental responsável, amorosa, né? A gente tem a Dani AFC, que é maravilhosa, que é uma mulher autista e mãe autista, que tem uma relevância nas redes sociais. A gente tem a Fátima de Kwan, que é maravilhosa também, a Berenice Piana. A gente tem o Dr. Paulo Liberalesso, o Dr. Tiago Castro, o Dr. Tiago Lopes, o Lucelmo Lacerda, a Ida Brito. A gente tem tanta gente boa, com informação de qualidade, trazendo recursos que podem ajudar as mães no dia a dia. A Nathalie Brito, que foi minha supervisora, e tantas outras, se eu esqueci aqui, eu peço desculpa, mas tem muita informação boa para mães atípicas conseguirem ajudar os seus filhos e se ajudarem também. Então, procurem esses canais. São gratuitos, estão aí para todo mundo assistir. Procure o Instagram lá da clínica também. Pois é. Eu tento sempre transmitir. Fala o seu arroba. Arroba Clínica Albacete. Eu tento sempre transmitir informação de qualidade gratuita também. Sim, é uma clínica maravilhosa, né? Obrigada, que tem vários serviços. Né? Sim. A gente tem como carro-chefe a terapia ABA, que é o protocolo hoje, a terapia padrão ouro para o tratamento de autismo, terapia ABA e terapia Denver. A gente tem psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricidade, fisioterapia, terapia alimentar, nutrição, educação física. A gente tem uma série de outros profissionais que trabalham com desenvolvimento infantil. A gente não atende apenas crianças e não atende apenas crianças com neurodivergência, mas principalmente crianças e adolescentes atípicos. Complementando, a gente tem clínica em Icaraí, em Niterói, né, em Piratininga, em Niterói também. Estamos inaugurando agora em Itaboraí. Que bom. Então são 3 unidades da clínica, mas a gente também tem famílias que a gente acompanha em vários estados do Brasil. Tem até pacientes fora do Brasil, mas a gente faz terapia ABA, tratando equipes locais. Em outros estados do Brasil também a gente vai, avalia, reavalia a criança, contrata assistente terapêutico, fono, TO. A gente consegue fazer um trabalho bem bacana, assim. E tem a sorte de ter Flávia trabalhando com a gente, né? Maravilhosa. A Flávia não trabalha com terapia ABA, mas ela atende muitos indivíduos autistas, crianças, adolescentes e adultos, através da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que também é muito importante. É uma terapia com validação, com eficácia científica, também para tratamento do autismo. E a Flávia é maravilhosa. Difícil é encontrar agenda com a Flávia, né? Que vergonha. Agora, isso é bom. Agora, para a gente terminar, queria muito que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas. Antes de elas deixarem mensagem, por favor, você ainda não curtiu, não compartilhou, porque realmente esse bate-papo vale muito a pena. Os outros também, que vocês possam acompanhar. Essa é uma forma, assim, que vocês nos ajudam muito a patrocinar esse trabalho. Hoje são 2 profissionais, os outros já vieram também, para que a gente possa fazer essa troca com vocês. Juntas somos mais fortes e não precisamos passar por isso sozinhas. Nunca. Contem conosco. Se vocês quiserem mandar perguntas, se tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato com a gente. Sigam a clínica, por favor. Sigam a Flávia. Vocês vão estar em maravilhosas mãos. E para a gente fechar, eu quero muito pedir para que elas deixem uma mensagem, como a gente sempre faz no final do nosso Pode Ser Original. Por favor, quem quer começar? Você é especial, você é importante.
e sinta o acolhimento, sinta Deus, que sempre existirá alguém ao seu lado fazendo esse cuidado consigo, que talvez é seu filho ou sua filha, mas que você sinta esse abraço, esse aconchego no seu coração nesse momento. Bom, bonito. Eu acho que a minha mensagem, Vivian, é: não tente fazer as coisas sozinha, não procure por perfeição. É uma chatice isso, essa vitrine que a gente vive hoje em dia. A maternidade perfeita, a beleza perfeita, o profissional perfeito. Isso não existe para ninguém. Eu acho que a salvação é uma mulher dando a mão para outra e uma família ajudando a outra e a gente aceitando as nossas imperfeições e procurando ajuda e apoio umas nas outras. Eu acho que é isso, o caminho é esse. Exatamente, gente como a gente. É. Porque quando a gente nasce, né, vamos pensar numa série, o bebê nasce, só que os outros personagens, cada um com a sua vida. A gente não sabe o que os personagens estão passando. Essa é a maternidade. Você não sabe o que a sua mãe está passando, você não sabe o que seu pai está passando. É muito bom que você possa se reconciliar com a sua história e poder ter convicção que a maternidade não é um romance. São pessoas com virtudes, são pessoas com dificuldades, passando por coisas que a gente nem imagina. O que a gente quer deixar aqui é que estamos juntos, estamos juntas. Então, se você foi tocado por isso que a gente conversou, compartilhe e conte conosco. Beijo grande e até a próxima.